muito na nossa cultura, é feito sempre para o nome. Em nome de Deus, declaro sessão aberta seguindo o período legislativo. Peço aos colegas que fiquem de pé para que possamos estudar o nosso municipal. Desejo cumprimentar aos nossos colegas, pais desta casa, e dizer que, com a graça de Deus, estamos reabrindo os trabalhos legislativos da legislatura de 2016. Esta é, portanto, a 20ª sessão plana, que iremos dar início em nome de Deus, e para tal, convido a todos para participar do cântico. Passo para a leitura da ata anterior para a vereadora Beth. Bom dia a todos. Ata da sessão ordinária de número 19, de 28 de 6 de 2016. Se impose na ata lavrada no texto integral de tudo que ocorreu na última sessão ordinária na Câmara Municipal de Araci, do primeiro período legislativo, em 28 de 2 de junho de 2016, iniciado às 9h20, quando o presidente vereador Rivaldo Borges Santos tomou assento à mesa de trabalho e convocou a todos os vereadores presentes do recinto para tomar assento e com ele iniciar os trabalhos daquela sessão. O presidente dirigiu suas saudações a todos os visitantes e aos colegas vereadores e declarou aberta a sessão
o senhor Jacó, responsável pelo projeto, mas como mesmo não apareceu nos trabalhos seguidos sem a leitura de preposições protocoladas na casa, por incumbência, e o presidente se iniciou a outro dia. Feita a verificação do quórum, o presidente colocou os dois projetos constantes da pauta de votação. O projeto 010 de 2016, oriundo do Executivo Municipal, que sobre denominação dos períodos públicos, e o projeto 08/2016, das diretrizes orçamentárias de 2017. Ao ser aberto o tempo de votação na primeira mão, o vereador Leandro solicitou a questão de ordem, dizendo que a vereadora Gilmara pediu vista do projeto 010/2016 para a retirada do nome do prefixo prefeito, e como ainda não retornou a esta casa com vista do mesmo ao presidente. O vereador José Augusto também levantou uma questão de ordem, dizendo que o projeto já estava em votação e pediu ao presidente que continuasse ou não a votação. Então, que dá continuidade, ou sim ou não, porque já teve aqui 6 ou 7 votos. O vereador Leandro voltou a se manifestar dizendo que votaria no projeto, mas que o mesmo fosse corrigido, trocando o termo prefeito para ex-prefeito. O vereador Anastácio levantou também a questão de ordem, concordando com o colega Leandro, que completou que já que a vereadora Gilmara, que pediu vista, não se manifestou, o projeto fosse aprovado com a correção sugerida pelo vereador Leandro. O presidente deu sequência à votação do projeto e a matéria foi aprovada por 11 votos. Em ato continuado, o presidente coloca em votação o projeto 08/2016, que dispõe sobre a lei das diretrizes orçamentárias de 2017. Os vereadores Leandro Romo e José Augusto levantaram cada uma questão de ordem e série. Leandro, que o projeto não fosse discutido na última sessão. O vereador Romo reclamou da eficiência à audiência na última sessão, dizendo que o poder municipal não se fez representar. Falou também que os demais vereadores não se interessam em apreciar a matéria e não vieram à audiência pública, e apesar da importância do projeto para o município, não votaria a favor do mesmo. O vereador José Augusto falou da importância do projeto e lamentou que a oposição se unisse em bloco para prejudicar a votação da LDO, que é a lei que autoriza o próprio gestor, que ninguém saberia dizer ainda quem seria. Falou da falta de compromisso de alguns vereadores com o município e criticou a oposição, dizendo que prejudicou a votação de uma lei que irá autorizar os gastos do próximo gestor, que nem se atentaram que poderia ser a pré-candidata a prefeita deles, e completou dizendo que todos tiveram tempo suficiente para examinar a matéria. O presidente continuou o curso de votação, que findou, resultando 7 votos pela aprovação do projeto e 5 pela rejeição. Os vereadores que votaram contra a aprovação da LDO foram Rômulo, Leandro, Elizabeth, Arlúcia e Rivaldo. Votaram a favor os vereadores Vigílio, Anastácio, Marcos, Manuel, Jefinho, José Augusto e Rivaldo, ficando o projeto aprovado pelo plenário de 7 a 5, registrando-se a ausência de 3 vereadores, Laerte, Murilo e Gilmar. Sem todavia atingir o quórum
O vereador Romulo foi o terceiro orador, começando a falar às 10h34 e encerrou seu pronunciamento às 10h49, usando a tribuna durante 15 minutos. O quarto vereador a fazer uso da tribuna foi José Augusto. Depois, a falar durante 25 minutos, deixa a tribuna, que foi ocupada pelo vereador Jefferson. O líder do governo falou durante 21 minutos, sendo substituído pelo sexto e último orador, o vereador Leandro. Léo Deridão falou por um tempo de 24 minutos. Deixou a tribuna quando o presidente Rivaldo retoma os trabalhos da mesa e comunica, em não havendo mais nada a tratar na pauta da hoje do dia, estaria encerrando os trabalhos da sessão. O conteúdo integrante do pronunciamento dos 6 oradores e de tudo o que falou e ouviu na sessão, o objeto desta ata se encontra registrado na ata bruta de número 19, lavrada pelo arquivo registro dos anais da Câmara Municipal. No encerramento, o presidente anunciou o início do recesso parlamentar e fim do primeiro período legislativo de 2016, retornando em 1º de agosto, como determina o artigo 29 da Lei Orgânica. Depois agradeceu todo o público presente, aos ouvintes da Cultura FM, aos colegas vereadores presentes, aos servidores da casa, desejou boas festas à comunidade de Itapunha e em seguida declarou, em nome de Deus, encerrada a sessão daquela manhã. Presente estavam todos os 15 vereadores. Ele, o presidente Rivaldo Paulo Santos, o vice-presidente Anastácio Carvalho Oliveira, a primeira secretária Elizabeth André Carvalho, o segundo secretário Bruno Carvalho Marcos, Marluza Rodrigues de Carvalho, Manuel Marcos dos Santos, Jefferson Cardoso, Miranda Carneiro, José Augusto Moura de Andrade, Leandro Andrade Macedo, Marcos Antônio Pimentel, Walter Andrade de Oliveira e Vigílio Carvalho de Santos. Restando-se a audiência dos vereadores Laerte Janeiro Arrequinho, Gilmar Góes Magalhães da Costa e Gilvão Oliveira dos Santos. Em discussão a ata anterior, aqueles que concordam não têm suas posições, aprovado a letra. Pequeno expediente, não temos nada a ler esta manhã, apenas o grande expediente. Passamos para o outro dia, temos coro. Passamos para o uso da tribuna, convido o vereador Romulo Carvalho para o uso da tribuna. Vereador Romulo, Vossa Excelência tem 10 minutos para usar a palavra. Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da rádio comunitária que transmite essa sessão, imprensa escrita e falada de Araci. Senhor presidente, uso essa tribuna hoje apenas com o sentimento de que possamos retomar as atividades de uma forma mais inteligente, criativa, respeitando o próximo, que todos estejam cientes dos seus discursos, mas na verdade o que me traz essa tribuna, senhor presidente, é para falar da convenção do meu partido, o Partido Progressista, agradecer toda a população de Araci, da zona rural, todas as famílias que nos prestigiaram e de alguma forma acreditam no nosso projeto, agradecer toda a coordenação, dizer a todos vocês que nós, na qualidade de lideranças, na qualidade de vereadores pré-candidatos, agradecemos muito a vocês pela presença, pelo carinho, mesmo com toda a chuva, agradecer a Deus, porque a chuva é uma bênção de Deus, e dizer que estamos muito felizes e confiantes, e
que vamos à luta. Se vocês ali estavam, porque vocês acreditam nesse novo projeto. Era só isso, senhor presidente. Bom dia a todos, muito obrigado. Convido o vereador Anastácio Carvalho para o uso da tribuna. Vossa Excelência, 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Cultura FM, gostaria de dar meu bom dia a todos. E, primeiramente, senhor presidente, gostaria de encaminhar minhas condolências, meus pêsames à família do senhor Miguel, conhecido como Miguel de Alcione, ele que veio falecer na sexta-feira. Gostaria de encaminhar meus sentimentos a toda a família. Gostaria também, senhor presidente, nesta manhã, de explanar, dizer em relação às convenções, parabenizar todos os partidos, todos os membros das agremiações políticas do nosso município, por terem realizado pacificamente suas convenções, parabenizar aí a liderança do PP, nosso município de Araci, a ex-prefeita Nenca, parabenizar o atual prefeito Silva Neto e a vice-rainha também por ter liderado a sua convenção aqui no município, e todos os outros partidos que compuseram essas coligações. Parabenizar também a vereadora Gilmar, que também está encaminhada para essa nova direção que está tomando como pré-candidata a prefeita, e a gente percebeu que aconteceu essas convenções dentro das normalidades. Gostaria também, senhor presidente, nesta manhã, de que ficou uma dúvida em relação à data da sessão, dessa reabertura dos novos trabalhos da sessão legislativa. Primeiro porque na ata da última sessão do período legislativo diz que o retorno dos trabalhos desta casa seria no dia 1º. O dia 1º foi ontem. E nós ficamos, senhor presidente, na dúvida se iria ter ou não a sessão no dia de ontem. Porque, na verdade, o que o regimento diz e o que a lei orgânica diz é que a data de 1º, não importa o dia que caia, né, essa data. Então, a gente ficou na dúvida, que os outros colegas também não tiveram esse comunicado mais preciso de que se realmente iria ou não acontecer a sessão na data de hoje. E por fim, senhor presidente, eu trago nesta manhã para que aconteça alguns esclarecimentos, inclusive relacionados ao concurso nesta casa. Primeiro, que eu não tenho ciência de que a aprovação desse concurso passou pelo plenário. E outra, eu fui um dos vereadores dessa casa que cobrei a realização do concurso. E, vereadores,
Depois, a gente sempre aqui, falando desse concurso, a promotora fez um ato com o presidente, que é o técnico de ajuste de conduta, recomendando que fosse realizado o concurso desta casa, porque aqui nessa casa não tem ninguém concursado, não tem ninguém efetivo, são todos contratados, são todos cargos comissionados. Então o que é que acontece? Mesmo com a recomendação da promotora, eu sempre venho falando isso aqui, que mesmo com a recomendação da promotora, nós temos que passar pelo processo legislativo. Nós não podemos atropelar o processo que existe nesta casa. Nós temos aqui exemplo de outros projetos aqui que foi derrubado porque não passou pelo processo legal desta casa. E nós não podemos atropelar um projeto que é um concurso que as pessoas nos ligam, que as pessoas querem saber se realmente vai ter ou não o concurso. E eu não estou falando porque é período eleitoral, não, porque não tem nada a ver com período eleitoral. O meu questionamento não é por questão eleitoral, porque pode, mas desde que seja passado pelo processo legislativo legal nesta casa. A resolução 05/2016, instituída pela mesa da Câmara, inclusive eu assinei esta resolução, porque eu sempre quis a lisura, o vereador Zé Augusto, eu vou conceder, só para explicar essa questão da resolução. A resolução 05 eu assinei, toda a mesa assinou, o vereador Beto, presidente Riva e o segundo secretário, que diz o seguinte: o presidente da Câmara Municipal de Araci, o vereador Rivaldo Costa dos Santos, no uso de suas atribuições, de acordo com o que determina o artigo 14º, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte resolução, número 05/21 de junho de 2016, que institui a comissão especial para a realização de concurso público. Então, essa resolução não está determinando o concurso, essa resolução está instituindo uma comissão especial apenas para este fim. Porém, nós nos deparamos, e eu acredito que os outros colegas não tiveram esse conhecimento, ou se tiveram esse conhecimento, foi às escondidas. E nós, no poder público, nós temos que ter transparência. E eu estou aqui para transparecer. Foi feito o edital, foi publicado o edital, e que nenhum dos vereadores aqui, eu acredito, quem tiver conhecimento pode dizer se tem conhecimento ou não desse edital, se foi feita discussão nenhuma conosco aqui nessa casa. E nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar. Eu faço parte da mesa, mas eu não posso omitir essas informações. Vereador. Pois não, vereador. Vamos conceder ao vereador Zé Augusto, vereador Jefferson, porque o vereador Zé Augusto já tinha pedido primeiro a palavra. Vereador Lançato, obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Mas só para fazer uma indagação da questão do concurso público, é que em 2014 a gente colocou o concurso aqui para ser aprovado, né? Eu coloquei a lei, realmente foi reprovada pela casa. Eu enviei ao Tribunal de Contas que me cobrava a questão do concurso público, né? Como também a questão do Ministério Público. Mas eu acho que no TAC, eu salvo engano, mas no TAC, você pode fazer uma prova seletiva. Eu acho que no TAC tem essa parte, eu não olhei. Agora não me lembro, não me recordo bem. Então é o seguinte: uma prova seletiva não é um concurso público, entendeu? Porque a prova seletiva vai estar dentro da legalidade,
fazendo a prova seletiva aqui do pessoal dessa casa. Tudo bem, mas o que me chama a atenção é uma publicação dessa nas redes sociais de um concurso público que nunca existiu, nunca passou pela Câmara de Vereadores. Aí eu fico me perguntando. Então, senhor presidente, o colega vereador, é isso que eu quero indagar também nessa casa aqui. Como foi que foi aprovado aqui esse concurso público? Porque não foi. Por esta casa não. Exato, muito obrigado. Na verdade, vereador Augusto, a lei eleitoral chamada, no seu artigo 75, parágrafo 6º, diz que pode haver a seleção normalmente, só não pode ser nomeado, né? Não pode ser nomeado, só se for feito esse concurso esse ano, só poderá ser nomeado no ano que vem, né? A lei é bem clara em relação a isso, né? Mas a nossa dúvida é deixar bem claro que existe uma dúvida no processo legislativo. Então, eu envio agora verbalmente a mesa ao seu presidente da casa, já que o investimento também permite que a gente faça requerimento verbalmente. Então, eu estou requerendo a Vossa Excelência, senhor presidente, que nos esclareça em relação a esse processo legislativo, se está dentro da legalidade ou não, com apoio juridicamente claro. Vereador Jefferson, vamos terminar, senhor presidente. Vereador Anastácio, eu queria só claro meu apoio às suas palavras como referente a esse concurso, até porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Chegando as mensagens no WhatsApp, esse link, desse edital dessa publicação, e você fica recebendo diversas ligações das pessoas, inclusive até de São Paulo recebendo ligação perguntando desse concurso que queria vir fazer. E você fica sem nenhum respaldo para dar uma resposta concreta, porque não foi aprovado nada nesse sentido aqui, não houve nenhum tipo de discussão. Acho que a mesa falhou nesse sentido, até porque estamos caminhando para 2 anos, nunca houve uma reunião, nenhum dos vereadores com a mesa dessa casa para discutir nenhum tipo de assunto. Mas, Vossa Excelência foi muito pertinente em suas colocações, vamos aguardar essa resposta da mesa, do senhor presidente, e posteriormente tomar as medidas cabíveis. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes, aos vereadores. Bom dia a todos. Convido o vereador Muri para o uso da tribuna. Vossa Excelência tem 10 minutos. Colegas vereadores, público da Cultura FM, presença do bom dia. Nesta manhã, queria agradecer a todos pela convenção do partido do PDT, agradecer Pedra Alta pelo apoio, agradecer os partidos, agradecer também a Silvanete Pegueirinha e pedir à população de Araci, como é um período eleitoral, e sabemos que aqui existe um bavi, mas que somos uma família araciense, respeitamos a todos e um bom dia a todos. Muito obrigado. Convido o vereador Leodeligano para o uso da tribuna. Vossa Excelência tem 20 minutos.
público aqui presente, especial aos ouvintes do FM, que nos ouvem atentamente toda manhã, muitas das vezes Léo se entra pela rádio ouvindo os vereadores aqui em casa, em especial minha querida Neide, que está aí ouvindo essa manhã. Mas, senhor presidente, observando as manifestações políticas no município, as convenções, partidos, os editais e convenções, cada presidente deu entrada na cartório eleitoral em observância à movimentação dos eleitores, os correligionários que acompanham cada candidato com o sonho, com o objetivo de ter êxito no próximo pleito, agora dia 2 de outubro. E observando, senhoras e senhores, cada movimento, vimos um movimento ligado ao prefeito municipal, tivemos um movimento ligado à vereadora Gilmara, não observei o movimento ligado ao homem da carroça, não observei. Acredito que tenha tido a convenção também, observando a convenção do PP, a convenção da gestora, cada um mostrou sua força, cada um mostrou temor, cada cidadão, cada pessoa indecisa avaliou da sua forma cada convenção realizada. Queria, nesse momento, agradecer a todos os envolvidos em todas as convenções, mas em especial aos envolvidos na convenção do meu partido, do PP. Tivemos uma convenção tranquila, cheia de paz, sem nenhuma violência, não houve nenhum acidente, graças a Deus. E quando eu agradeço a Deus, eu costumo elevar, e Ele nos abrilhantou ainda mais com as chuvas que caíram no momento da convenção. Sei que foi um certo transtorno para quem estava presente, mas que o povo aos poucos foi aderindo à chuva e permaneceu na chuva. E é a essas pessoas, a esses cidadãos aracienses que acreditam no nosso grupo, no PP e nos demais partidos presentes, que acreditam também em todos os candidatos, pré-candidatos ali presentes, são a vocês que eu quero demonstrar meus sinceros agradecimentos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu não poderia deixar de citar naquilo que foi slogan de todas as convenções, naquilo que foi buscado no objetivo de todos os pré-candidatos, que foi na juventude do nosso município. Todos os partidos buscaram apoio da juventude, e essa juventude tem que ser vista, tem que ser lembrada depois dos vereadores. Não dá mais para tratar de juventude sem ter uma secretaria da juventude instalada no município. Não dá mais para se tratar um município que precisa se desenvolver, que precisa chegar ao nível de Coité, Luiz Eduardo Magalhães e outras cidades envolvidas na região, sem pensar em acompanhar o avanço dessa juventude. A juventude do nosso município, do nosso Brasil, da
ela tem conquistado seu espaço no cenário público do Brasil. Quando nós, vereadores, gestores, prefeitos, procuramos projetos que venham atender a demanda dessa juventude, ela já evoluiu. Ela já dá um passo à frente em todos os sentidos. E é a essa juventude, é a esses jovens que toda a coordenação de todas as convenções buscou atingir, buscou trazer essa juventude para cada convenção, e nós temos que estar atentos, porque são esses jovens que vão nos substituir lá na frente. Dizia um sábio, muito inteligente, muito intelectual, que nós não podemos apenas ensinar a juventude para chegar onde nós estamos. Essa juventude tem que ser preparada para nos substituir e fazer diferente. Além desses jovens chegarem aqui e serem nossos futuros representantes, eles precisam fazer diferente. Eles precisam fazer de uma forma que o mundo, que o meio que eles vivem, vai estar no momento deles, evoluído, diferente. E aí, senhoras e senhores, fico triste quando pego um jornal enviado ao meu gabinete pelo deputado Carlos Gerilson de Feira de Santana, e ali está estampado no jornal: mais de 2.000 casos de estupro na Bahia. 2.000 casos esse mês. Esse mês, estupro na Bahia. Isso se reflete em uma série de coisas. E esses fatos fundamentais, de importância, somos nós gestores, é o prefeito municipal, é a Câmara de Vereadores, é a família, é a escola que tem que tratar. Tem que tratar com cuidado, com muita atenção, para evitar que jovens procurem fazer esse tipo de ação. E o que mais choca, que 83% desses estupros foi causado por jovens e adolescentes. Todos aqui, ou a grande maioria, tem filhos. O que é que nós, vereadores, parlamentares, estamos preparando na vida pública para nossos filhos? E aí, um certo tempo, um menino jovem, um menino que sonhava, que apoiava, decidiu ser candidato a vereador do município de Iracema. Jovem do interior da zona rural, Matuto. E muitas pessoas chegaram para esse jovem e diziam: não se envolva na vida pública. O mundo da política é sujo, é corrupto. Os políticos estão desacreditados pelo povo. E muitos eu respondia: o político vem do meio do povo. O político é um reflexo da sociedade em si. E muitas vezes meu avô dizia, quando era vivo, se envolva. E eu perguntava: mas meu avô, por quê? O senhor é o único que me diz se envolva. E ele me respondia: se as pessoas de bem não se envolverem na política, que é a política que domina esse país, meu filho, nós vamos estar nas mãos de quem? Então, nesse momento, eu convoco toda a sociedade araciense, todas as pessoas de bem do nosso município. Precisamos buscar mais a política
minhas palavras ao seu discurso de hoje. Quando Vossa Excelência fala dos políticos, que a política é corrompida, que o sistema é corrompido, e aí eu me pergunto, como é a vida dos políticos? Será que todos os políticos são corruptos? Sempre cobram no meio de comunicação, sempre cobram nas ruas, que os políticos não fazem nada. E serve bem. Tivemos ontem o vereador Leandro, que está usando a tribuna nesse momento, e o presidente desta casa, Rivaldo Góes, na delegacia de Polícia Civil de Teofilândia. Fomos averiguar a tão falada e comentada situação do caminhão de feijão, ou seja, das sementes de feijão e de milho, aproximadamente 5 toneladas e 300 quilos, apreendido na fazenda de um pai, coincidência ou não, de um ex-secretário de Agricultura deste governo. Moral da história, aí o delegado disse assim: olha, eu estou tomando muito cuidado porque está sendo averiguado, até porque eu não quero que políticos se aproveitem disso para se promover. Eu disse: delegado, vou discordar do senhor, porque estamos sendo cobrados nos meios sociais, no meio de comunicação, a questão virou até motivo de chacota, a questão do feijão de Araci. Ora, então, como posso entender às vezes, se nós estávamos lá, exercendo a nossa função, que o papel do vereador é fiscalizar, uma situação de feijão que seria enviado para o povo da zona rural, nós estamos falando, senhoras e senhores, de 5 toneladas. E de repente esse feijão foi apreendido, que houve uma denúncia, e Araci perdeu o povo de Araci da zona rural, que seriam beneficiados com esse feijão. O feijão teve que ser encaminhado para a concessão do Coité, e ali, para não perder as sementes, foram doadas aos agricultores do Coité. Então, vereador, eu fiquei muito triste com essa situação. Isso é muito grave. Então, quando nós cobramos algo que é grave, que as sementes gerariam benefício para esses agricultores, e aí o delegado diz para mim: olha, eu estou tomando cuidado porque certas situações, vereadores, políticos querem se promover. Então, qual é o verdadeiro papel do vereador? Eu gostaria de entender. Então, é só isso, vereador. Muito obrigado pela parte. Senhores e senhoras, cidadãos, cidadãs aracienses, nós temos se eu concluir rapidinho, você está mostrando. Nós temos no momento uma propaganda da Justiça Eleitoral que ela é incentivada pelo movimento livre e democrático do Brasil. Movimento esse que se iniciou a questão do impeachment, senhoras. E esse movimento livre, junto com o TRE, eles mostram na propaganda o dever do vereador. E eles usam até uma lupa na propaganda dizendo que cada cidadão deve observar o papel do vereador e coisa e tal. Essa situação, não do feijão, como muitos comentam, não é apenas do feijão. Nós tivemos ontem na delegacia de Polícia Civil de Teofilândia, conversamos com o delegado senhor Daniel. Ele nos informou que o inquérito ainda está em fase de andamento. Já fez denúncia ao Ministério Público de Araci, ao Ministério Público de Teofilândia e também ao Ministério Público de Serrinha. Aí tem gente que diz: não estou entendendo. Ele não expôs, eu entendi ali no momento do delegado, ele não expôs para não atrapalhar o inquérito que ele está fazendo. Ele é uma pessoa muito sensata, um cara muito direito. Essas sementes não tinha só feijão, tinha feijão e tinha milho tratado. Essas sementes saíram do depósito de Serrinha, da Secretaria de Agricultura do Estado. Vinha um destino a Araci, parou em Teofilândia, se destinou até uma fazenda do senhor na Teofilândia. Foi pego em flagrante, preso, conduzido
nos depoimentos na defesa de cada cidadão, que é um direito amplo de se defender, quero deixar claro aqui, cada pessoa tem o direito de se defender, ele mandou fazer uma perícia técnica da embalagem. Por quê? Estavam sendo trocadas, rasgadas as embalagens que tem o emblema do governo do estado e colocando em sacos que não são caracterizados com nenhum órgão. E os envolvidos alegaram que os sacos estavam rasgando durante o percurso. E ele, delegado, pediu uma perícia do Departamento Técnico de Serrinha, está esperando essa situação para se tomar uma atitude. Os envolvidos foram até o final de tentar recuperar as sementes, os grãos, para distribuir no município de Araci. Não foi permitido, não só pelo Ministério Público, como pelo delegado, como pela Secretaria de Agricultura do Estado. E o mais triste de tudo isso é uma carga de 5.300 toneladas, um valor estimado de R$700 mil. Foi escoltada pelo mesmo caminhão. Quero dizer e deixar bem claro, o dono do caminhão, o senhor que é dono do caminhão, não vou citar o nome, que não tem autorização, foi muito íntegro, disse ao delegado a verdade, não escondeu nenhum fato do cidadão. Esse caminhão foi conduzido, escoltado pelo valor da carga, até o município de Coité. Lá foi entregue o secretário de Agricultura de Coité e as sementes já foram distribuídas para os agricultores do município de Coité. Isso é fato, não vou aqui acusar, não vou bater em ninguém, vou esperar os fatos serem consumados. Não quero também aqui falar certas coisas que o delegado comentou com nós, vereadores, e pediu para não haver nenhum uso dessas informações políticas, porque nós estamos no período eleitoral. Vou me reservar aqui, esperar que seja apurado tudo isso. Mas, seja a parte da vereadora Gilmar, vai encerrar. Infelizmente, o que nos deixa muito triste, vereador Leandro, e demais colegas vereadores que aqui estão, é de que essa situação, ora abordada aqui na tribuna da Câmara, quem perdeu com isso? O povo. São os nossos agricultores que deixaram de receber 5 toneladas e 300 quilos de feijão e milho, de sementes que seriam plantadas e que poderiam transformar em 10 toneladas, em 15 toneladas, assim, de acordo com o inverno que pudesse vir a benefício dos agricultores. Mas um fato me chamou a atenção nessa colocação do vereador Leandro. Porque esse caminhão que saiu de Serrinha com destino à Secretaria de Agricultura de Araci. Porque esse caminhão foi para a fazenda de terceiros. Há algum mistério. Vereadora, só O porquê que esses sacos que estavam sendo rasgados não vieram para o depósito da devida secretaria e que não pudesse ser feito essa transferência de sacos que estavam sendo feitas. Agora, digo, senhor presidente, nós, como vereadores, temos que ir a Salvador
Vereadora, meu tempo, senhor presidente, já sobre a mesa. Eu, sinceramente, esse tema eu quero esperar mais. Que seja concluído todo o inquérito, para que eu não está crucificando ninguém indevido. Mas a colega me colocou alguns questionamentos, algumas ações que deveriam ser feitas. O próprio delegado ele pediu para a gente até o órgão responsável, pediu uma documentação, um relatório de todas as remessas que o município de Araci recebeu como envio. E ele disse que até serve também para ele, para o inquérito, ajuda nas investigações, e isso nós vamos fazer. Essa questão do porquê o caminhão que vinha de Serrinha para Araci ficou uma fazenda particular, que a excelência citou, segundo informações dos depoentes, alegaram que o município de Araci não se dispusia de depósito para guardar o caminhão carregado, nem de garagem, um espaço amplo para esse caminhão ficar aos cuidados do poder público. E aí o delegado também me dizia que na fazenda também não tinha depósito. Achou estranheza nos depoimentos, mas nós sabemos que é depoimentos de defesa, orientados por advogado, ninguém vai a uma delegacia sem estar orientado e acompanhado, unido dos seus respectivos defensores jurídicos. Excelência. Vereadora, nós temos uma garagem da prefeitura que pode comporta 16 ônibus do programa Caminho da Escola, comporta máquinas, e nós temos diversos depósitos da prefeitura, inclusive um de frente à garagem da prefeitura, que cabe de toneladas e mais toneladas de sementes. Então, me desculpe as justificativas, e eu digo, senhores, temos que buscar, porque o prejuízo foi para os nossos agricultores. É os nossos agricultores que estão sendo penalizados com essa situação. E nós não podemos aceitar que esse tipo de coisa aconteça em nosso município. Só para concluir essa situação, o delegado se mostrou profissional muito competente. Ele, inclusive, já temos contatos com alguns vereadores do município de Serrinha e também vamos ajudar, porque esse feijão, essa semente saiu de lá sem autorização, pelo que se entende. Então, é uma investigação que vai ser muito ampla nesse sentido. O delegado pediu a documentação também dele, ele disse que não tinha documentação nenhuma, né? Mas ele deixou bem claro: vereadores, não tornem um ato politiqueiro, não queiram se promover como o meu inquérito. Esse é um processo da polícia. Espere que vai ser divulgada toda a situação. Mas, se a Câmara de Vereadores de Araci, os parlamentares de Araci, quiserem ajudar, e até o órgão competente de Salvador, quiserem ajudar, procurar a documentação da garagem do município, para eu ter aqui isso tudo, quantos metros quadrados tem a garagem, se os vereadores quiserem ajudar com fotos da garagem, se os vereadores quiserem ajudar com documentação do depósito público do município, fotos do depósito público do município, eu estarei aqui recebendo todas as provas para juntar o inquérito. Por essa manhã só, desculpa a mesa, senhor presidente, desculpa os demais vereadores por terem excedido 5 minutos, mas foi partilhado 3 vezes nessa manhã só. E meu bom dia a todos. Convido o vereador Jefferson para o uso da tribuna. Vossa Excelência tem 20 minutos. Bom dia, senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores. Saudar a República do presente, saudando também os ouvintes da cultura FM. A todos um bom dia. De início,
gostaria de estar pedindo, porque estamos iniciando agora o segundo semestre da Casa Legislativa, depois do recesso no primeiro semestre, e pedir a Deus que venha estar dando sabedoria na parlamentar nessa casa, porque enfrentaremos, além de todos os projetos que cheguem a essa casa, que devem ser analisados de forma justa, estamos também iniciando um processo eleitoral e, como disse o vereador Gilvan que me antecedeu, moramos todos em uma cidade e não precisamos, por um período político, se degladiar, porque dia 2 de outubro está muito próximo, vereador Anastácio. E não há necessidade que as pessoas, como eu tenho visto aí, pessoas denominadas como apaixonadas, vivem se degladiando aí, e amanhã passa a ser esse processo eleitoral e todos permanecem aqui em Araci. Tenho observado que a política em si, ela vinha muito tranquila, ela vinha muito acomodada, mas ultimamente temos visto que a cada dia ela vem se aflorando nas pessoas e com tudo que vem ocorrendo, devemos ter cuidado porque não sabemos o que pode ocorrer. Sabemos que infelizmente em determinados momentos alguém possa perder o controle da situação e podemos até chegar em uma tragédia no nosso município, e entendo que nenhum político quer isso e nenhum grupo está buscando esse objetivo, e que aqui na casa nós vamos ter paz nos trabalhos legislativos, e também a nossa sociedade seja inteligente, seja sábia, porque não há necessidade de fazer uma política dessa forma. Quero estar pessoalmente me congratulando com a sociedade araciense, os vereadores, em especial a comunidade de Retirada, toda aquela regional, o vereador Manuel, e vejo que 4 anos, vereadores, se torna pouco para quem quer fazer um trabalho político. Por que digo isso? Digo isso porque recordo muito bem que em 2012, logo posterior à eleição, vereador Anastácio, no mês de novembro, eu estive em Brasília, já citei aqui algumas vezes na tribuna da Câmara, e ali no gabinete do deputado Herigando a gente conversava, e eu solicitei dele algumas emendas aqui para Araci, que foi uma pá carregadeira, onde eu dizia a ele: deputado, eu moro em uma região onde não tem água encanada, onde tem diversas barragens que precisam ser limpas, onde tem uma região de muito massapê, e que quando chove os alunos não podem ir para a escola, o carro de água não pode chegar para essas pessoas, e tantas outras situações ocorrem naquela região. E Araci, por se tratar de um município muito grande, nem sempre tem uma atenção merecida àquela região em virtude do tamanho do nosso município. E ali eu solicitava a ele que fizesse o que desse, direcionasse uma emenda para uma pá carregadeira para o nosso município. Solicitei a ele também 2 poços artesianos, agora já está instalado um no Caldeirão Novo e outro para ser instalado na comunidade de Nossa Esperança. E a outra emenda foi direcionada 2 valores, o valor de 150 mil para a saúde, para a atenção básica, e mais uma emenda de 127 mil também para a saúde do nosso município. E o mês passado, vereador José Augusto, tivemos a surpresa de receber uma ligação do deputado e dizer que essa emenda já estaria sendo liberada pela CAR e que a pá carregadeira já estava à disposição para que viesse trazer para o nosso município, e eu pude fazer a indicação ali para a Associação da Comunidade de Retirada, a qual recebeu ali de braços abertos, e tenho certeza que será feito muito trabalho ali em benefício da população, ou que seja dessa região, ou que sirva também para outras regionais. Mas dizer que depois de 3 anos e 6 meses é que veio chegar uma emenda como essa, que foi direcionada em 2012. Por isso eu
chegar os benefícios e as emendas ao nosso município. Pois não, vereador? Vereador Jefferson, a quem eu tenho um respeito muito grande dentro da política do nosso município, dizer a Vossa Excelência o seguinte, que Vossa Excelência veio como vereador do primeiro mandato, um vereador que veio para ser um líder de uma bancada, hoje ligado aqui à Câmara Legislativa, e também dizer que Vossa Excelência tem o dom de conduzir o povo que prestou confiança a Vossa Excelência como vereador, demonstrando que em um primeiro mandato está lá uma escola já em andamento bastante avançado, já para ser entregue a qualquer momento. Vossa Excelência, dentro do Rufino, a luta de Vossa Excelência pelo aquele PSF, também, a pedido de Vossa Excelência, o trator, e vem agora com a carregadeira. Então, em 3 anos e praticamente 8 meses, Vossa Excelência demonstrou o trabalho de Vossa Excelência como parlamentar desta casa e o atendimento também na sua casa a todos que lhe prestaram confiança. Então, só quero dizer o seguinte: se a gente for analisar, cada um tem sua contribuição, cada um tem feito, mas Vossa Excelência, como parlamentar do primeiro mandato, naquela região, Vossa Excelência tem o que mostrar a toda a população daquela região. Eu agradeço, vereador, por sua contribuição. Mas, continuando, como eu iniciei meu discurso, se torna muito pouco para que você consiga exercer um trabalho que deve ser feito. Mas eu fico grato a Deus por todas as oportunidades que Ele me deu, por todas as conquistas, todos os vereadores aqui que têm lutado por sua região. E passou-se o período, como eu estava conversando com o vereador Leandro, de buscar. Estamos agora em um período que se aproxima a busca de voto, e a população na ciência sabe do trabalho de cada um. Quem representa cada região, todos sabem do trabalho que foi desenvolvido por cada vereador, e é onde eu digo, vereador, que não há necessidade de ninguém estar se degladiando, até porque as pessoas já têm direcionamento de quem irão votar em virtude de um trabalho que foi realizado.